Que alegria cumprimentar você, que está sempre conosco aqui nesse canal. Nós temos recebido um feedback muito positivo dos nossos ouvintes, dos que nos assistem aqui nesse canal. Continue orando por nós, continue divulgando esse material, que é alguma coisa que fazemos voluntariamente para o benefício do povo de Deus na escola sabatina. E nessa semana nós já chegamos na lição 6. O título é Ajuntem Tesouros no Céu. O que vamos estudar nesta semana, objetivamente, né? Como investir no tesouro do céu. Existe o tesouro direto aqui na terra, existem os CDBs, existe a poupança, existe uma opção de coisas que a gente investe por aqui. Agora, qual é o tesouro do céu? Como investir nele, né? Eu coloquei aqui dois grandes blocos na lição dessa semana. O primeiro é histórias de pessoas ou exemplos de pessoas que ajuntaram tesouros no céu. O primeiro deles que aparece na nossa discussão é Noé, né? Você lembra que Noé, ele tinha dinheiro e ele preferiu, né, construir um barco, não para si mesmo, para ficar navegando por aí, né? Mas um barco para salvar a humanidade. Ele investiu tudo o que tinha, seu tempo, sua sabedoria, seus talentos e seu dinheiro, na obra de Deus, para seguir uma ordem de Deus. Ele aplicou tudo na obra de Deus, né? Na época de Noé, as leis da natureza, né, o que acontecia, falava uma realidade. Qual é a realidade? Nunca tinha chovido, e agora aparece um cara dizendo que vai chover. E o povo disse, esse sujeito está louco. E do ponto de vista da ciência da época, da lógica da época, da filosofia da época, realmente ele estava louco. Mas ele preferiu obedecer à voz de Deus. Isto tem um paralelo com a nossa vida hoje também, né? Nós podemos investir tudo aqui na Terra e esquecer que isso aqui vai ser destruído. Ou nós podemos investir na obra de Deus e investir, consequentemente, nos tesouros do céu e ter o retorno da vida eterna. Nós é que escolhemos, né? Ele investiu no céu e ele foi recompensado, né? Agora, um outro sujeito que aparece aí na nossa discussão desta semana sobre investir tesouros no céu é Abraão, que deixou Ur dos Caldeus, que nós já sabemos que era uma cidade importante da sua época, era uma cidade preparada, era uma cidade rica, era uma cidade culta, e ele tomou os seus pertences e foi para uma terra que Deus lhe mostraria. E durante toda a sua vida, e não nos compete repetir aqui a história de Abraão, você conhece de sobejo a história de Abraão, ele investiu tudo na obra de Deus para fazer a vontade de Deus e para ser o originador de um grande povo, o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, né? E ele é hoje considerado o pai da fé, né? Investiu nos tesouros do céu, investiu na obra de Deus. O outro sujeito da história é Moisés, né? A Bíblia diz que ele deixou o Egito porque ele tinha em vista a recompensa. E ele padeceu, ele sofreu com o povo de Deus e finalmente ele morreu, foi colocado para morrer. E Hebreus 11, 24 a 29 diz que ele fez isso tudo pela fé. Outro que investiu no céu. Do ponto de vista humano, ele morreu pobre, né? Ele não tinha fazendas, ele não tinha nada dessas coisas. É que investir nos tesouros do céu nem sempre quer dizer que você tem posses terrestres. No caso de Abraão, ele tinha. Mas no caso de Moisés, ele já não tinha. Mas nem isso significa que ele era pobre, porque ele herdou e herdou a vida eterna. Nós, pela fé, acreditamos que ele ressuscitou, foi ressuscitado, e ele está na presença de Deus. Tanto é que ele apareceu lá em Mateus 17, na transfiguração de Jesus. Se a gente não acredita em reencarnação, é porque ele de fato ressuscitou e foi para o céu. Ou seja, alguém investiu no céu e acabou indo para o céu também, né? É impressionante que esses homens, tanto Abraão quanto Moisés, que nós estudamos aqui nesta semana, são exemplos de homens que fizeram a vontade de Deus, Noé também, e eles foram chamados por Deus para fazer grandes mudanças na terra. Olha o exemplo de Noé, olha o exemplo de Abraão, olha o exemplo de Moisés, né?
Agora, num segundo bloco da nossa discussão, eu levaria você para exemplos de pessoas que tentaram ajuntar tesouros na terra. O primeiro bloco é juntar tesouros no céu. O segundo bloco é um contraste. Ajuntar tesouros na terra. Quem são essas pessoas? Um dos que aparece é um sobrinho de Abraão, que é o seu Ló, né? O Ló, ele separou-se de Abraão, preferindo as riquezas das campinas de Sodoma, né? E você está lembrado que ele amou as coisas materiais. Não que isso seja em si ruim, mas ele era egoísta, né? Ele queria aquilo, tinha uma ganância. Então ele foi lá para Sodoma e aconteceu o que aconteceu, foi destruída com fogo. E ele, na verdade, só saiu de lá porque ele foi puxado, foi arrastado pelos anjos, né? Que o levaram embora, né? Se você lê Gênesis 13, depois lê Gênesis 18, você vai perceber isso, né? Então, é muito importante a gente ter um cuidado, né, com as decisões que a gente toma, né? Especialmente quando nós pensamos em ganhos fáceis, lucros fáceis, coisas de curto prazo, né? Quanta gente se enrola com isso, né? O egoísmo não é um bom hospedeiro. A ganância não é uma boa hospedeira. Já nesta terra o indivíduo perde, que dirá no céu, né? Você tem um outro sujeito também que, num determinado momento da sua vida, errou, mas depois acertou, que é o Jacó. Jacó tentou acumular tesouros na terra, tramando para ganhar a herança do irmão, ganhar um dinheiro fácil, né? Quando eu vejo as pessoas hoje investindo, por exemplo, em pirâmides financeiras, eu fico pensando nisso, né? Tentar ganhar dinheiro fácil. E sempre isso dá problemas. Jacó teve problemas, tanto é que ele teve que sair de casa, o irmão queria matá-lo. Você conhece a história lá do livro de Gênesis, né? Ele enganou o irmão, né? Roubando dele o direito de primogenitura, sob a anuência de uma mãe que era também gananciosa. Enfim, são pessoas que tentaram juntar tesouros na terra e se deram mal. Depois Jacó se converte, ele teve uma segunda chance, né? Ele voltou-se para Deus. Nós já estudamos isso aqui nesse trimestre, né? Que ele resolve devolver a Deus a parte de Deus e ele se torna um homem rico para o padrão daquela época, né? E ele chega a pedir para ser sepultado, né? Lá na sua terra, na terra de Canaã, quando ele está próximo de morrer, ele pede, por favor, me sepultem lá. O texto diz que ele queria ser sepultado junto com seus pais numa prova do seu apego à terra prometida, à terra de Deus, né? Gênesis 49 fala disso, né? E para a gente concluir a semana, uma boa pergunta para você pensar e para os seus alunos também. No fim de todas as coisas, quando esse mundo aqui deixar de existir, quando a terra for renovada, né? O que vai acontecer com as nossas posses, né? Um clássico texto que nós conhecemos é 2 Pedro 3,10, né? Que fala de que as coisas vão se desfazer abrasadas, né? E aí a pergunta que a gente faz e que fica no ar, por que então nós somos tão apegados às coisas materiais, às posses, já que elas vão ser destruídas, vão ser abrasadas? Por que será? Existe um fascínio, né? Jesus deu um conselho, diz assim, acumulem tesouros aonde? No céu, onde a traça, onde a ferrugem não corrói, não destrói, e onde os ladrões não roubam, nem furtam, né? Mateus 6,20. Alguma coisa para a gente pensar. É que o pecado que tão de perto nos rodeia, que nos assedia, parece que ele nos impele para esse lado mais humano. É claro que todos precisamos de ter o suficiente para viver, todos nós precisamos de bens materiais, de dinheiro, claro. Mas a gente tem que tomar um cuidado para que essas coisas não nos dominem e que no fundo a gente possa entender que o que nós hoje fazemos deve ser acumular tesouros no céu, ou seja, colocar Deus em primeiro lugar agora para que nós sejamos colocados com Ele na vida eterna também, né? Numa prova de que a nossa fé não é uma fé da boca para fora, mas é uma fé viva, que pela graça de Deus produz boas obras. É isso que devemos pensar. Pense um pouco sobre isto. Semana que vem a gente está de volta aqui com a lição agora de número 7. Um abraço e até lá.